Queridos, vamos hoje encerrar o estudo da igreja de Filadélfia, a carta de Paulo à igreja de Filadélfia. Desafios e oportunidades é o tema dessas mensagens da semana passada, dessa semana, porque Filadélfia é uma cidade construída com um propósito de ser a porta do Oriente. Filadélfia foi construída com o propósito de ser a cidade que propagaria a cultura helênica e o idioma grego para o Oriente. Ela fica justamente na rota do correio imperial, de Roma para o Oriente, e era a última cidade. Era chamada de Pequena Atenas, porque ela tinha todas as características da capital da Grécia, e essa cultura que dominava o mundo. Roma dominava o mundo militarmente, mas a Grécia, o pensamento grego, dominava o mundo intelectualmente, e esse pensamento era o pensamento mais refinado, mais utilizado naquela época. E essa cidade, ela tinha essa característica de ser a cidade missionária, a cidade que seria a porta para que o Oriente recebesse cultura e linguagem da Grécia. E é nessa cidade, que se parece com a Grécia, que é considerada a porta de entrada do Oriente, que a igreja está plantada. É uma cidade extremamente idólatra. Para os irmãos terem uma ideia, quando Paulo chega em Atenas, ele encontra mais de 30 mil estátuas, mais de 30 mil deuses aos quais eles dirigiam seus cultos. Você tem noção do que é isso? Essa cidade de Filadélfia era conhecida pela quantidade de ídolos, a quantidade de deuses, a quantidade de templos que dedicavam, aos quais esse povo se dedicava. A igreja está plantada ali. Era uma pequena Atenas, com um propósito muito bem definido. A igreja era tida pelos de fora como uma igreja fraca, sem muita influência social. Era uma igreja que não tinha força socialmente, provavelmente, dizem os historiadores, porque fosse uma igreja formada por escravos e por pessoas pobres. Então, socialmente, eles não tinham voz ativa, eles não tinham grande influência. E no meio dessa situação, e nós já vimos isso semana passada, no meio desse retrato social da igreja, no meio desse retrato eclesiástico, porque as igrejas se veem e as pessoas comentam das igrejas pelo que se aparenta. Eu acho que isso é em tudo, né? E nesse tempo, mais do que nunca, isso é visível, porque hoje o Facebook, Instagram, as redes sociais divulgam sonhos. As pessoas colocam ali normalmente as coisas bonitas, todo mundo está sempre rindo, com um biquinho, para tirar a gordura da bochecha, aquela carinha de passarinho, para tirar a gordura da bochecha. Todo mundo está sempre mostrando o lugar bonito que foi, ou até mesmo a comida que come. Olha o que eu estou comendo, olha onde eu fui, a coisa. E hoje até vai ver um vídeo, né? É só risada, é só sorriso, porque o que se aparenta é a realidade que se vende. As pessoas têm construído um marketing pessoal muito voltado para o estético, muito voltado para o que se pode ver. E até hoje, as igrejas têm tido essa visão, essa percepção do mundo. Aquela igreja é boa porque é grande, aquela igreja é boa porque tem muita gente, aquela igreja Deus deve estar aprovando porque está crescendo, aquela igreja é boa que faz muito trabalho. Mas nós vemos que não é assim que Deus vê. Quando Deus analisa o quadro da igreja,
Deus não vê dessa maneira. Quando Deus analisa as igrejas ali da Ásia Menor, me parece que a visão de Deus é outra, e contrasta com essa visão que nós temos hoje, só pelo que a gente pensa que é critério para uma igreja ser abençoada ou não. Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja cuidadosa com a doutrina, só que Éfeso não tinha amor, perdeu o amor no meio do caminho. Esmirna era uma igreja pobre aos olhos das pessoas, mas Jesus fala que era rica. A igreja era pobre para todo mundo, mas espiritualmente Deus fala, não, mas você é rica. O critério de Deus é diferente. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está morto, ele morreu como mártir por Cristo. Era um lugar onde Satanás pensa, aqui quem manda sou eu, e Antipas prova não, quem manda é Jesus, e aqui tem gente pronto para morrer por Jesus se for preciso. Lembra do pastor Antipas, que morreu queimado dentro de um touro de bronze? Sardes era uma igreja que tinha fama de viva, uma igreja boa, igreja crescente, moderna, mas aos olhos de Cristo era uma igreja morta. Os que não estavam mortos estavam no CTI espiritual. Esse comentário que eu estou lendo é do pastor Hernandes, acho muito interessante. Eu estou lendo, porque eu achei boa demais essa colocação. Os que não estão mortos estão no CTI espiritual, e poucos ainda não se contaminaram. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. E Laodiceia, a última das 7, considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre e segue nua. Você percebe como o olhar de Deus não tem a ver com o que aparece? O olhar de Deus vê além. Deus não vê povão, Deus vê indivíduos. Deus não vê performance, Deus vê essência. Deus não vê o que você faz, Deus vê quem você é. E quando Deus vê um grupo de pessoas que são, esse grupo vai dar o tom de como é essa igreja. Se esse grupo de pessoas tem um coração morto, essa igreja é morta. Se esse grupo de pessoas tem um coração descomprometido, essa igreja é descomprometida. Se esse grupo maior de pessoas tem um coração fiel, essa igreja é fiel. Se esse grupo de pessoas, embora pobre aos olhos humanos, espiritualmente são ricos, é uma igreja rica. Então o critério do mundo, meu irmão, não tem nada a ver com o critério de Deus. Como Deus vê você e como Deus me vê é diferente de como nós nos vemos e de como o mundo nos vê. E a nossa principal preocupação, penso que deva ser alcançar essa aprovação de Deus. É uma igreja que tem um nome sugestivo, amor de irmão, o irmão que ama. Filos, amor, adelfós, irmão. Então o irmão que ama, o amor de irmão, era uma boa sugestão. O nome da cidade sugeria que fosse uma cidade da comunhão entre os irmãos. Essa tônica é que faz da igreja igreja. Quando uma igreja entende que a coisa mais importante da sua identidade é amar a Deus o suficiente para obedecê-lo e amar ao próximo o suficiente para servi-lo e abençoá-lo, isso nos dá identidade. Essa igreja está numa cidade sugestiva, mas é uma igreja que aos olhos das pessoas é uma igreja pobre, é uma igreja com muitas dificuldades, é uma igreja que não tem condição de fazer diferença aonde está. Vimos semana passada que a cidade era castigada por terremotos, era uma região vulcânica, e o pessoal vivia com muito medo, a ponto de botar tendas fora da cidade para não ter nada desabando em cima de si. Vimos também que essa cidade mudou de nome várias vezes. Ela, de Filadélfia, mudou para Neo-Cesareia, porque era o nome de César. Depois mudou para Flávia, que era o apelido do outro governador. Então era uma cidade que não tinha muita identidade. As pessoas não tinham muita segurança. Irmãos, isso é sério. Quando há uma identidade, isso gera segurança.
Quando tem muitas mudanças o tempo todo, isso gera insegurança. Então era uma cidade marcada por isso, e a igreja está ali. Vimos semana passada também que é um grupo de judeus que Jesus chama de os da sinagoga de Satanás. Era uma sinagoga que não tinha o propósito da glória de Deus, mas tinha o propósito de acabar com a igreja. E Jesus fala, essa sinagoga está sendo dirigida, está sendo inspirada por Satanás. E eles perseguiam, eles tentavam fazer picuinha, criar fofoca, dar motivos para que Roma viesse matar os crentes daquela igreja. Esse é o contexto, esse é o problema que a igreja vive, e uma igreja pequena, uma igreja fraca aos olhos humanos, mas no meio desse contexto, quais são as soluções de Deus? Já que o estudo dessas igrejas tem por tema, problemas da igreja e soluções de Deus. Quais soluções Deus dá para uma igreja que talvez seja você, que se sente fraca, sem condições de fazer o que precisa, pressionada pelas coisas do mundo, perseguida, com problemas grandes que talvez não veja como resolver, com dificuldades financeiras. Talvez esse retrato se enquadre na nossa igreja ou se enquadre em algumas vidas individualmente. Quando nos encontramos nessa condição, ou nos sentimos assim, quais são as soluções que Deus dá? E aí a gente vai ver no versículo 7, Apocalipse 3:7, a primeira solução para uma igreja perseguida por falsos mestres, por uma igreja confundida com tantos ensinos diferentes. Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus fala assim, vocês estão no meio de tantas doutrinas diferentes, que confundem, que mexem, mas quem está falando com vocês é o original, o que está separado de todo o pecado, o que não é a cópia, sou eu, o santo, o verdadeiro, o justo, o fiel, eu estou dizendo. Então, uma das soluções para que nós sejamos uma igreja abençoada no meio de um tempo de tanta apostasia, de tanto ensino falso, é nós ouvirmos a palavra de Jesus e darmos valor, darmos atenção a essa palavra como a palavra que vem do santo e verdadeiro. É a verdade, não a verdade relativa, a verdade absoluta. Quando a gente leva a sério os princípios da Bíblia, leva a sério, aprende e pratica, ninguém vai conseguir tirar a gente da direção certa. O caminho é esse, nós temos um norte, a palavra de Deus é que nos dá segurança. Então, irmãos, olha que coisa interessante, quando Jesus se coloca como santo em contraste àqueles que vivem no pecado, ele não fala que ele é a sombra, ele diz que ele é a própria verdade, não a sombra da verdade. Ele não é um tipo de Deus, ele é o próprio Deus, o único Deus, aquele que revela a sua palavra. E no versículo 9 ele diz assim, eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e os farei conhecer que eu te amei. Jesus está dizendo assim, olha, eles estão dizendo que eles são filhos de Abraão, eles estão dizendo que eles são descendentes do Abraão, e que a bênção está com eles, e que eles são o povo de Deus, mas aos olhos de Deus, Deus fala, eles não são, não tem a ver com circuncisão, tem a ver com fé. Irmão, olha que coisa interessante, quando Deus faz aliança com Abraão, não tinha ainda a circuncisão. Quando nasce o filho, Deus manda circuncidar. O primeiro filho circuncidado é o filho do Abraão, e daí em diante. Mas quando a promessa foi feita, e quando a aliança foi feita com Abraão por causa da sua fé, não foi por causa de um ritual.
A circuncisão só era uma demonstração pública de uma fé abraçada e assumida. Assim como o batismo é uma demonstração pública de uma fé que abraçamos com Deus. Então não é o ser judeu do povo judeu, ou não é o ter a circuncisão, era ter esse compromisso e essa fé que fazia do povo de Deus, povo de Deus. E aí Deus fala para a igreja de Filadélfia, esses que estão dizendo que são povo de Deus, eles não são, porque não é povo de Deus que tem marca na carne, é povo de Deus o que tem a circuncisão no coração. Então não é o ser membro de uma igreja, não é o estar listado no rol de membros de uma igreja. Algumas igrejas têm carteirinha de membro, não é ter carteirinha de membro da igreja. Carteirinha de membro te habilita muito para um clube, mas não para um reino. Para você estar conectado, inserido no reino de Deus, que está dentro de nós, para que nós façamos diferença na terra, é necessário mais do que ser praticante de uma religião, participante de uma denominação, ter nome num rol de membros. Não, é preciso ter um compromisso, uma experiência com Jesus, verdadeiramente, e essa experiência vai mudar a tua vida, muda a tua maneira de pensar, muda o teu comportamento, te bota numa luta, porque a carne vai tender para um lado, e você vai pegar a palavra e vai obedecer, e vai para o outro e vai vencer a carne. Isso faz de você povo de Deus, mas para viver isso, só pela Bíblia. E para que você bote a Bíblia na tua vida, só crendo que ela vem do único que é fiel e verdadeiro. É revelação de Deus para nós vivermos. Se você não tiver esse compromisso com Deus, você não vai dar essa importância para a Bíblia. E se você não der essa importância para a Bíblia, você não vai obedecê-la e não vai vivê-la. E se você não viver a Bíblia, você não é cristão. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é só saber, é preciso conhecer, guardar e praticar. Falando sobre isso, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Irmão, preste atenção, ouve e pratica. Ouviu e não praticou, não adiantou nada. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu assemelhá-lo-ei ou compararei a um homem prudente, que construindo a sua casa, cavou profundas valas e colocou alicerce sobre a rocha. E veio a tempestade, e vieram as correntezas, e veio a enchente, e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas não a puderam derrubar, porque estava firmada na rocha. Se a tua vida é uma vida firmada na palavra de Deus, se você entende, se você se preocupa em estudar a palavra, em ouvir a palavra, em aprender a palavra e praticar essa palavra, os problemas virão. Correnteza, enchente e tempestade vieram sobre as duas casas, mas vem e você permanece firme, porque a tua firmeza está na obediência da palavra. Jesus falou: mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem louco que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, sem alicerce. Olhando de longe, as casas eram iguaizinhas, eram duas casas bonitas, só que uma, o cara cavou até encontrar solo firme, até encontrar rocha. O outro não, o outro construiu sem alicerce. Quando veio a tempestade, vieram as correntezas, veio a enchente, e bateram com ímpeto contra aquela casa, não pôde resistir, porque não tinha alicerce, caiu, e foi grande a sua ruína. Todas as vezes que você for lidar com uma situação, e não se firmar na palavra de Deus, você cai. Qual a área da tua vida que está caindo, meu irmão? Qual a área da tua vida que está caindo, minha irmã? Qual a área da tua vida que não tem alicerce? E você age pela própria cabeça, ou você age pela cabeça dos outros? Porque quem não decide, vai fazer o que os outros decidiram. Quem não escolhe, vai viver a escolha de alguém. Porque quando te pressionam para fazer algo e você faz, alguém escolheu por você.
e pressionou, e você cedeu e fez o que alguém decidiu que você ia fazer. Quando você não faz escolhas, e as suas escolhas estão firmadas na palavra, você escolhe mal, você age mal e você colhe o fruto mal. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6:7, parte B. Então, plantou, tem que colher. Jesus está mostrando aqui que Ele é o fiel verdadeiro. E para uma igreja que está pressionada, e hoje estamos pressionados, de tantas confrontações, de tantos valores e situações que estão transformando em legais. Não, isso é legal. Tanta coisa esquisita, e falam tanto que a gente fica esquisito. Hoje, mulher, homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, homem, mulher e homem, é uma confusão. Deus escolheu, Deus fez homem, Deus fez mulher, Deus fez família. É simples. Só que hoje a coisa mudou tanto. Uma última vez que eu vi, tinha mais de 80 variações de gênero. Mais de 80 variações de gênero. Mas homem e mulher. Tem mais de 80, é muita coisa. E eu coloco coisa e falo, é assim sim. Mas então tá bom. Significa que a gente não vai respeitar? Claro que a gente vai respeitar, cada um faz a escolha que quiser com a sua vida. A gente só não vai dizer, não, isso é de acordo com a Bíblia está certo. Não, irmão, de acordo com a Bíblia é uma variação muito grande, é uma distorção, porque a Bíblia dá duas variações aqui. É muito simples. É muito simples. Como esse exemplo, tem tantos outros exemplos. E se tornou tão usual, tão natural, que as pessoas aceitam sem questionar. Mas é a Bíblia que é o nosso critério do certo ou do errado. Então, no meio de tanta pressão, seja religiosa, seja social, seja política, seja legal, é tanta pressão e tantos valores, o que a gente faz? Esse é um problema que nós vivemos. E a Bíblia diz para nós que Jesus, Ele é o santo e o verdadeiro. Ele tem a palavra certa sobre. É a Bíblia que vai dar a resposta. Então, se você está perseguido, está em dúvida, está sendo pressionado, busca na palavra. O que a Bíblia diz? Qual é o princípio da Bíblia que eu posso me embasar para eu me firmar? E isso vai fazer com que eu me mantenha firme no meio dessa pressão. Segunda coisa que Deus nos dá como solução, para uma igreja sem forças, aos olhos do mundo, Jesus parabeniza pela sua fidelidade. Irmãos, olha que coisa interessante, para as pessoas era uma igreja fraca, para Deus é uma igrejão, uma igreja forte, de uma grande fidelidade. Ou seja, quando somos fiéis, somos grandes aos olhos de Deus, não importa o número que temos. Se houver fidelidade, essa fidelidade vai ser visível no mundo espiritual. A Bíblia mostra isso muito claro, que quando a gente faz a coisa certa, isso brilha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como, Senhor? Que resplandece? Para que vejam as vossas boas obras. Opa! E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando fazemos a vontade de Deus, quando as nossas obras são boas, quando as nossas ações são segundo a palavra de Deus, Deus é glorificado, e isso brilha nesse mundo, é visível. Então, muita gente pensa, mas para nós não dá, nós somos sem força, nós somos fracos, nós temos pouco dinheiro. Mas como está a nossa fé e como está a nossa fidelidade? Se a nossa fé e a nossa fidelidade estiverem agradando a Deus, Ele abre a porta para que a gente viva aquilo que está no coração dEle. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. E se o que deseja o teu coração é a obra de Deus crescer, Ele vai abençoar.
Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos causar uma influência no mundo espiritual. Olha que coisa interessante, irmão. Imagina uma igreja que tem pouca força, que pensa, não dá para a gente fazer quase nada. Mas para essa igreja Deus fala, eu coloco diante de vocês uma porta aberta. Vai, é com vocês que eu conto. É de vocês que eu espero. Vai, façam. Deus não fala assim, ai que pena que vocês são tão pequenininhos, né? Vamos crescer primeiro, né? Depois eu espero que vocês façam alguma coisa, né? Não, Deus fala, vocês são fiéis. Vocês não têm muita influência social, mas vocês são fiéis. E essa fidelidade de vocês é com que eu quero contar. Porque a bênção vem através dessa fidelidade. Irmão, preste atenção que a igreja tinha pouca força, mas Jesus bota uma porta aberta diante da igreja. A nossa força não vem de fora, a nossa força também não vem de dentro, a nossa força vem do alto. É Deus que coloca, é Deus que fortalece. Por isso que Abacuque fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tudo que nós temos precisa vir do alto, é Deus colocando em nós, não depende das circunstâncias e nem das condições, depende da fidelidade, porque é dele, é ele que opera. Você consegue entender isso? Então nós temos um potencial de realizar grandes coisas para Deus, se Deus olhar para nós e encontrar um coração fiel. Deus vai olhar para a igreja e falar, olha, eu vi a tua fidelidade, eu vi que vocês não arredaram pé, vocês não arregaram, vocês não pararam, vocês continuam, são fracos olhando socialmente, mas no mundo espiritual vocês incomodam demais. O inimigo não consegue arrumar nada com vocês, porque vocês se mantiveram fiéis. Essa fidelidade nos leva a fazer coisas. E outra coisa, no meio da dificuldade, Deus não fica passando pano quente, mandando ficar lambendo as suas feridas. Deus dá trabalho. Sabe por que tanta gente está em crise espiritual? Porque não produz. Imagina que você só comesse e não exercitasse nada. Você comesse, acabou de comer, você deitasse e ficasse deitado até a próxima refeição. Na próxima você come, e comendo bastante, come e deita, não faz nada, nem anda. E comesse bastante, ficasse deitado ou sentado no máximo, sem andar, sem gastar, sem consumir calorias. O que aconteceria com você, meu irmão? Essa caloria seria acumulada, transformada em gordura. Você ia começar a ficar bem gordo, bem gorda, bem obeso. Essas taxas elevadas iam começar a entupir as veias do teu coração. Hipertensão, triglicerídeo alto, colesterol alto, glicose alta. Ia começar a passar mal. Não é isso? Por isso que espiritualmente tem um montão de gente assim, porque é obeso espiritual. Só recebe, mas não dá o que recebe. E o que recebe não transforma em ação. Qual serviço hoje você está prestando ao Senhor? Que utilidade você tem para o reino? Eu não estou dizendo só no domingo, não, estou dizendo durante a semana. Quantas pessoas você serve, quantas pessoas você influencia, quantas pessoas você abençoa? Em que você está envolvido? Qual a utilidade da tua vida? Para que você serve? Se você hoje viesse a falecer de Covid, que falta você faria na igreja? O que pararia? Quantas pessoas deixariam de ser tocadas porque você parou? Quantas pessoas hoje são influenciadas por você? A igreja é pequena? Vai trabalhar. Eu ponho a porta aberta. Vai. Não olha para a tua limitação, não olha para a tua deficiência, olha para o meu poder, porque eu trabalho na tua eficiência. É interessante esse conceito. Às vezes a gente olha para a nossa deficiência, isso desanima. A gente deveria olhar para a nossa eficiência. Você é eficiente em quê?
E com a nossa eficiência, nós trabalharíamos. E Deus abençoa e se manifesta nisso. Não é no que não dá, é no que dá. Como você pode ser útil a Deus? Como você pode ser útil a alguém? No que você é eficiente? No que você pode abençoar? Esse é o desafio. Essa é uma solução que Deus dá. Terceira coisa, para uma igreja odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é sua amada. Irmãos, hoje lá no futebol de manhã, e os irmãos sabem que meu domingo começa lá no campo de futebol, 6 horas da manhã, e lá no campo de futebol o pessoal estava jogando, e aí, numa jogada que aconteceu, uma das pessoas, e é tudo adulto, é veterano, e um reclamou: poxa, você me bateu, você entrou firme, tu vai ver só, na próxima eu vou te bater também. Aí o outro ficou chateado e saiu. Falei: mas você vai sair por quê, fulano? Porque ele falou que eu bati nele. Eu não bati nele, ele brigou, falou que vai me bater, que vai entrar firme. Parecia uma criança reclamando, lamentando, porque o outro falou, e ele saiu. Eu falei: quer dizer que alguém falou alguma coisa, acabou com o teu jogo, acabou com os teus projetos, acabou com a tua vida? Falei: fulano, aqui é igual na vida. Muita gente vai falar muita coisa, mas não é o que falam para você, não é o que acontece com você. Segundo Jean-Paul Sartre, é o que você faz com aquilo que fizeram, com aquilo que aconteceu, com aquilo que falaram, é o que você faz com isso, que vai te causar bem ou mal. E rapaz, deixa ele falar. Houve intenção de machucar? Não, o juiz nem marcou falta. Se ele falou porque ficou bravo, deixa ele para lá, continua brincando, volta para o campo. Porque ele falou. Tá, e daí que ele falou? Irmão, sabe qual é o problema? Muita gente melindrosa dentro da igreja. E aí, quando alguém fala alguma coisa, também não vou fazer mais nada. Tu faz para quem? A quem você serve? Quem é o dono dessa igreja? Se você quer servir ao Senhor, você tem que obedecer a palavra. Na palavra diz que você tem que exercitar o teu ministério. O que é ministério? É serviço. Então você tem que servir alguém. Como que eu exercito o ministério? Com o meu dom. Deus deu um dom para que eu use o dom para abençoar alguém. Quando eu uso o meu dom para abençoar, eu estou exercendo um ministério. Se a pessoa reconhece, não reconhece, aceita, não aceita, goste, não goste, eu estou fazendo porque eu estou obedecendo a palavra que vem de Deus. Então quero agradar o meu Deus, abençoando gente. Isso é ministério. Quem está exercendo o ministério sempre vai estar agradando e desagradando, em qualquer ministério. Vai ter gente criticando, vai ter gente falando, mas Deus fala: eu boto uma porta aberta, entra, vai, abençoa, serve. E quando Deus fala que bota essa porta aberta, irmãos, é interessante a gente entender esse contexto. Que porta é essa que Deus coloca aberta diante da igreja? Se a gente entender bem esse conceito, a gente vai tirar um proveito bem grande para a nossa vida. Primeira porta que Deus coloca para nós, e é através dessa porta a gente passa a fazer parte dessa igreja, é a porta da salvação. Quando a gente entende que Jesus abriu para nós uma porta, ele fala: lutai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que a encontram. Então a salvação é uma porta, que Jesus nos convida para entrar. Ele fala: eu sou a porta, aquele que entra por mim encontrará pastagens. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Jesus é aquele através do qual nós somos salvos. A primeira porta que Deus abre para nós, através de Jesus, é a porta da salvação. Só que não é só a porta da salvação que está aberta diante de nós. Não é só a porta do perdão dos pecados, como diz lá em João 10:9. Entrai pela porta estreita, não.
nós vemos aqui que outras portas estão diante da igreja. A segunda porta é a porta da oportunidade, da evangelização. Igreja, você é pequena, mas é fiel. Já que é fiel, eu posso usar. E eu estou abrindo uma porta. Para quê? Já que essa cidade era a porta para o Oriente, para pregar a cultura e a linguagem dos gregos, a igreja agora é a porta que Deus bota aberta para pregar o Evangelho e a cultura do céu. A porta da evangelização, né? As angústias da cidade, os problemas da cidade, as dores da cidade, são como se a cidade estivesse clamando, e a igreja vai em cima dessas dores. Vamos ver as dores do nosso bairro? Temos aqui, descendo pela direita, pelo lado do centro esportivo, temos os travestis que ficam perto do Rocha Faria. Andando mais para frente, temos um grupo de prostitutas que ficam ali. Andando mais para a rodoviária, temos um grupo bem grande ali no centro de população de rua, de um lado e do outro da passarela. De noite, temos um grupo de pessoas perdidas que lotam as casas noturnas, as termas de Campo Grande. Fica bastante carro ali, gente perdida. Há uma dor, há uma insatisfação, porque para um homem pagar para ter um pouco de atenção, um pouco de carinho, é porque é uma carência muito grande, num mundo que tem tanta gente disponível para se relacionar. Então há uma dor ali. Nós temos aqui em volta de nós movimento de drogas, gente viciada, não pertinho. No caso da nossa igreja não tem favela pertinho, mas se a gente andar mais um pouquinho, ainda dentro de Campo Grande, nós temos lugares onde tem muita gente viciada, vivendo do vício, das drogas, da violência. Nós temos, andando mais um pouquinho, pessoas que moram em comunidades em situação subhumana, abaixo da linha da pobreza, gente que precisa de tudo. E dá para a gente chegar junto? Dá. Nós temos outras dores aqui, próximo de nós, pessoas na nossa comunidade com depressão, ainda mais agora na pandemia, com ansiedade, com problemas emocionais. São dores. Temos pessoas injustiçadas, com problemas e não sabem como resolver. E nós podemos trabalhar para restituir o Estado de Direito dessas pessoas. É possível? Temos advogados. Os nossos advogados podem orientar, podem encaminhar as coisas para as pessoas irem atrás dos seus direitos. Olha quantas dores, irmãos, temos em volta de nós. Quanta gente precisando dessa ajuda. Deus tem posto porta aberta diante de nós, que nós podemos atingir. Outra porta que a gente vê aberta, né, além dessa porta, que são as necessidades que a gente pode levar, pregar o Evangelho. Paulo via na idolatria da cidade de Atenas uma porta aberta para falar de Deus. Lá em 1 Coríntios 16:9, diz que Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o reino e disse: se abriu uma porta para mim, ampla e promissora. Se você quiser conferir, está lá em 1 Coríntios 16:9. Ele fala: olha, cheguei em Éfeso, se abriu uma porta ampla e promissora para pregar o Evangelho, aproveitei. Paulo via as oportunidades. Quando ele estava em Roma, algemado, quase pronto para morrer, está lá em Colossenses 4, versículos 3 e 4, ele fala assim: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Paulo já tinha feito uma carreira tremenda, tinha feito um ministério maravilhoso, plantou as igrejas quase todas, que bênção, e ele preso e está pensando: irmãos, orem para que Deus abra uma porta aqui para a gente pregar o Evangelho. E dizem os historiadores que em Roma o prisioneiro ficava algemado, pés e mãos, com soldados, e todos os soldados que ficavam algemados com Paulo se convertiam e eram discipulados.
Paulo formou uma liderança tremenda de soldados. Deus abriu portas para que ele pregasse. Então, irmão, Deus bota diante da igreja uma porta aberta. Qual? Primeira porta foi a porta da salvação para nós entramos, glória a Deus. Agora nós temos que abrir essa porta para os outros. É a porta da evangelização, é a porta do serviço, porque manifestar o amor de Deus não é só falar, é servir, é ouvir. Temos aqui atrás de nós 2 hospitais. Temos o Hospital Joari, que é no nosso bairro, que agora mudou de nome, é West Door. Aqui do lado, descendo aqui a nossa rua, bem pertinho. E descendo mais para cá, o Rocha Faria, pertinho também. 2 hospitais aqui. Quanta gente ali precisando de uma palavra, quanta gente ali precisando de uma mensagem, de uma oração, quantos parentes precisando de um apoio. Olha que oportunidade que está aqui do lado, é só ir lá. Quem vai lá? A igreja tem que ir lá? Não, igreja não vai em lugar nenhum. Na igreja, Deus vai levantar 2, 3, 4 pessoas com esse ministério específico, com essa paixão do céu no coração. Um dos grandes erros da nossa igreja, digo a igreja de um modo geral, é que a igreja espera que a igreja faça. Se o meu corpo todo ficar esperando que o corpo todo sinta o gosto das coisas, o corpo vai se frustrar, porque minha mão não sente gosto de nada, meu pé também não. Eu vou pisar, vou estragar a comida, minha mão vai amassar tudo. Se passar na barriga, a barriga não sente o gosto. Mas a comida não vai para a barriga, mas a barriga não sente gosto. Se passar no olho, dói. Quem no corpo sente gosto? Nariz e língua. São os 2 órgãos do gosto. Se você tapar o nariz, perdeu metade do paladar. Você perde, você sente gosto de quase nada. O nariz, o cheiro junto com as papilas gustativas formam a informação que vão dar resposta de gosto. Então o corpo todo sente gosto? Não, a língua com o nariz, é um trabalho conjunto. O corpo todo respira? Não. Nosso sistema respiratório entra pelas fossas nasais, é peneirado ali nos fiozinhos do nariz, se peneira o ar, vai pela laringe, traqueia e entra no pulmão. E nesse pulmão vai para os alvéolos pulmonares, lá na pontinha troca oxigênio com gás carbônico e volta tudo de novo. Quem tem capacidade para pegar o ar, fazer essa troca, abençoar o corpo? Pulmões. Ninguém tente fazer isso, o estômago não consegue. Quem consegue digerir? Aparelho digestivo. O estômago recebe aquele ácido todo, os sucos gástricos, bile, suco pancreático, todos os sucos vêm ali para o estômago, dissolvem tudo. E aí, mexido agora esse bolo, vai para o intestino, fazer um passeio de 13 metros. E ali o intestino vai trabalhando esse bolo, tirando as vitaminas, tirando tudo que tem que tirar. Quem consegue trabalhar o bolo alimentar e depois que não tem nada mais para trabalhar, avisar, está na hora de jogar fora, e ele joga fora. Intestino, é o corpo todo que tem que trabalhar? Não, o intestino. Irmão, o nosso desafio, oportunidades e desafios, Deus mostra essas oportunidades e nos desafia. Qual é o desafio? Qual é o teu ministério? Se nós temos aqui em volta de nós necessidades, nós temos aqui no nosso meio pessoas que Deus vai levantar para cada necessidade. Todo mundo vai trabalhar com viciado? Não, Deus vai levantar uma meia dúzia aí de 3 ou 4. Todo mundo vai trabalhar com prostituta? Não, mas Deus vai levantar mais um grupinho que vai ter essa visão, essa paixão. Todo mundo vai trabalhar com meninos de rua? Não. Todo mundo vai trabalhar com população de rua? Não. Todo mundo vai trabalhar? Não, mas vamos trabalhar com tudo? Eu acho que Deus vai levantar na igreja o que Ele quer que seja trabalhado. Essa porta, para uma igreja que é considerada fraca, Deus fala, eu dou oportunidades, eu mostro o que tem que fazer, eu capacito, vai. Se você for fiel, você vai. Como igreja, de que maneira podemos impactar o nosso bairro? É para fazer tudo isso? Talvez não, talvez nós façamos 2 coisas dessas. Uma coisa, bem feito, 3 coisas. Deus vai levantar pessoas para coisas. A gente não pode só se preocupar com o nosso trabalho
dentro do templo, nossos cultos dentro do templo, nossa música boa dentro do templo, nossa pregação e nosso ensino de Bíblia dentro do templo. Não, essa é uma parte que nós precisamos, sim, pequena. E quais as outras? A gente prepara aqui para sair fazendo o quê? Irmãos, outras oportunidades que Deus abre, outras portas que a gente pode usar. Projeto Casa, nossa igreja tem um projeto Casa, comunhão, alegria, serviço e santidade. Esse projeto consiste em grupos da igreja se reunirem nas casas para celebrar a comunhão. Só que quando você leva amigos para um grupo que está em comunhão, ele é envolvido nesse amor, ele é impactado por essa comunhão, ele é motivado a viver isso. E ele é evangelizado. Nós temos trabalhos específicos com as faixas etárias, mulheres, adolescentes e jovens, músicos, homens. As mulheres podem fazer atividades femininas e chamarem amigas para participar. É uma oportunidade de envolver e de compartilhar a mensagem da palavra? Sim. E os homens? Também. E os jovens adolescentes? Também. A nossa escola bíblica pode ser uma porta aberta? Sim, se ela for uma escola de verdade, escola que ensina e for bíblica, e as pessoas venham e sejam impactadas pelo conhecimento, pelo ensino que está sendo dado, e a gente pode trazer amigos para estudar a Bíblia, eles vão ver e serem impactados. Podemos. Temos casais na igreja? Temos. Podemos fazer atividades para chamar outros casais? Sim. Quanta coisa a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa. Mas para isso, você precisa dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, entendi que a porta está aberta e estou disponível. Aí sabe o que acontece? Como você não se dispõe, os que se dispõem acabam fazendo 30 coisas. E se a gente for fazer 30 coisas, a gente vai fazer 30 coisas mal feitas. Porque não dá para fazer muita coisa bem feita. A gente precisa fazer poucas coisas bem feitas, que tem a ver com o nosso dom. Muitos irmãos estão tão disponíveis e querendo fazer a obra de Deus, que acabam pegando tudo que precisa ser feito. E não é assim que Deus espera. Deus tem pessoas para tudo. Você pode se envolver com uma, duas coisas, quem sabe até 3 coisas que deem para você, mas fazer bem feito. A porta está aberta, meu irmão. A carta para a igreja de Filadélfia é um desafio de Deus, mediante as oportunidades que estão em volta. A porta está aberta, é Deus que abre. A porta de compartilhamento, a porta de evangelização, Deus providencia a oportunidade. E a gente já está terminando a mensagem. Eu quero desafiar você nisso. Para uma igreja que é odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é sua amada. Às vezes a gente se sente meio discriminado. Pessoas falam de qualquer jeito da igreja, falam de crente, falam muito dos pastores, e a gente acaba ficando constrangido. Não há constrangimento mesmo. A gente tem que olhar para quem fala de nós, o que ele fala de nós, que nós somos amados. E ele fala: olha, os que estão perseguindo vocês, estão falando mal, eles vão se prostrar, eles vão reconhecer que eu te amo. Há uma promessa de Jesus, que as pessoas vão perceber o amor que Deus tem por nós. Eles vão ter que se dobrar, eles vão ter que sair dessa postura opressora para falar: caramba, Deus ama mesmo, o Senhor nos ama. E não é só quando Jesus voltar, não, é aqui. Deus mostra para nós. E quando Jesus voltar, essa situação, essa realidade vai ficar muito mais clara, porque todos vão reconhecer que nós somos o povo de Deus. Nós quem? Todos aqueles que creram em Jesus como Salvador e se mantêm fiel nesse compromisso, vivendo a sua palavra. Todos vão ser recompensados. Cristo vai nos guardar na hora da tribulação. Filadélfia não cedeu às pressões. Mesmo sendo pequena, ela continuou fiel. Tem igreja que negocia os seus valores para alcançar mais gente. A gente quer crescer, se a gente fizer assim, a gente não vai crescer. Eles permanecem pequenos, mas fiéis. Se pequenos crescermos, se fiéis crescermos, que bom.
Agora, a gente não vai abrir mão de valores só para ter mais gente na igreja. Não, os valores são inegociáveis. Quanta gente hoje tem abandonado o evangelho autêntico para criar um evangelho mais atraente, para criar um evangelho mais adaptável e alcançar outras pessoas. Não, irmão, o evangelho é o evangelho. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A gente não pode negociar valores. A gente negocia outras coisas. A gente pode cantar MPB, pode cantar música clássica, a gente pode cantar forró. Isso aí dá para negociar, porque ritmo não é santo nem profano. Ritmo é ritmo. A postura vai ser sagrada. A letra vai ser com a teologia certa ou errada. A gente pode negociar ritmos, mas a gente não pode negociar valores. Tem coisa que não se negocia. E quando a gente vê aqui essa igreja, Jesus promete que Ele vai honrar, que Ele vai abençoar, que Ele vai mostrar para as pessoas que essa igreja verdadeira é dele. Então, diante da dificuldade, o Senhor mostra oportunidades e desafia. Então, sabe qual é o segredo? Quando a gente está se sentindo fraquinho, vai e faz aquilo que está diante de você, aquilo que Deus te deu. E para concluir, o Senhor usa 3 símbolos nessa carta. Ele fala: eu ponho diante de vocês uma porta aberta. Assim como essa cidade era para ser porta, essa igreja é para ser uma porta. A porta da salvação, a porta da bênção de Deus, a porta do conhecimento. Sejam embaixadores, abençoem. Segunda coisa, o Senhor fala que Ele tem a chave de Davi. Irmãos, chave é símbolo de autoridade. O chefe da casa fechava e levava a chave. A autoridade sobre a minha casa é minha, eu fecho. Eu confiro. Até hoje, muitos seguem esse hábito. Quando o rei Momo entrega a chave da cidade, aliás, quando o prefeito da cidade entrega a chave da cidade para o rei Momo, ele está dizendo: durante o carnaval, a autoridade espiritual está com você. Mamon, o rei Momo é um símbolo de Mamon, o deus da riqueza, da promiscuidade. Está com você. Chave tem um simbolismo de autoridade. Jesus fala: vocês se sentem pequenininhos, eu ponho uma porta aberta. Vocês estão se sentindo acuados, eu tenho autoridade. A chave do Davi. Eu tenho autoridade, não são eles não, sou eu que mando e vocês estão comigo. E o terceiro símbolo: vocês vivem seguros com esses terremotos todos, esses abalos sísmicos e com esse terremoto todo espiritual que está acontecendo. Eu farei de vocês colunas nos santuários do meu Deus e vou registrar o meu nome, o nome do meu Deus em vocês. Vai ter o registro da nova cidade, vocês vão ganhar um novo nome, o meu nome e o nome do meu Deus. Vocês vão ser propriedade exclusiva, não muda mais. Eu ofereço segurança. Qual é a recompensa para quem está fiel? E assim a gente termina esse estudo. Permaneceu fiel. Estou colocando diante de vocês oportunidades e desafios. Não pode ser uma igreja que vive em função de ser uma comunidade religiosa. A igreja precisa viver em função de ser uma porta aberta. Alguém que, estando junto, se prepara e vai abençoar. Eu ponho porta aberta. Não pense que vocês são fracos. Eu abro a porta e eu vou com vocês. Não pensem que não dá. Eu tenho autoridade, sou eu quem diz se dá ou se não dá. Eu tenho a chave de Davi, confia. Eu que abro, eu que fecho. A autoridade está comigo. E vocês têm a promessa da segurança. Eu estou com vocês aqui e quando morrer, vocês vão ser colunas. Não muda mais de nome essa cidade. Vocês agora vão ter um novo nome para sempre. É segurança. Então, meu irmão, num tempo de tanta insegurança, essa carta da igreja de Filadélfia nos anima. Deus
tem soluções. Qual a solução para essa insegurança que o mundo oferece? Não olha para o mundo, olha para a palavra e olha para Jesus dizendo: eu sou a tua segurança, eu vou te fazer coluna, eu boto meu nome em você e você vai morar comigo. Enquanto estiver aqui, fica firme, porque eu abro a porta e eu te dou autoridade para que você seja a igreja que vive e que abençoa. O sentido da igreja é ser abençoadora. Se a igreja não abençoar, ela não tem sentido. O propósito da igreja nessa terra é salgar, é fazer diferença, é transformar vidas. E isso vai para a igreja individual, que tem nome, que é você. Você precisa ser incomodado, e eu também, com essa mensagem, e dizer: Senhor, a quem eu vou abençoar? Senhor, eu vou fazer uma lista então de pessoas que eu vou orar por elas, e de alguma maneira eu vou tentar levar uma mensagem, passar uma mensagem pelas redes sociais, bater um papo, convidar para alguma coisa, fazer um estudo bíblico. Senhor, eu preciso abençoar. Senhor, diante dessas necessidades, qual delas que o Senhor quer contar comigo? Em que frente o Senhor quer que eu me envolva? Tem tantas, Senhor. Deus vai te mostrar que frente, Deus vai te mostrar onde você pode ser útil, como você pode impactar a sociedade que você está plantado. A gente pode abençoar, irmãos, e Jesus diz para a igreja que eles têm que abençoar. Ele abriu a porta diante da igreja, não é para a igreja ficar olhando a porta aberta, é para aproveitar, como Paulo fez. Aproveita essa porta aberta e abençoa, que tem recompensa. Espero que Deus olhe para você e fale de você o que Ele falou da igreja de Éfeso. Espero que o Senhor, de Éfeso não, a igreja de Filadélfia, espero que o Senhor olhe para mim e fale: olha, você é fiel, filho, você não está roendo a corda, você está se mantendo firme. Porque você está firme, eu estou abrindo porta diante de você. Permanece firme, que vem recompensa. Eu abro oportunidade, eu te dou autoridade, aproveite essa oportunidade. É o meu desafio para você. Vive o teu desafio, se realiza, faz diferença. É isso que Deus fala para essa igreja. E como eu gostaria muito de receber de Deus essa deferência, Deus falando de mim assim. Como eu gostaria que Deus falasse da Igreja Batista de Jardim Juari assim, por ter grande parte das pessoas nessa pegada de fidelidade e de trabalho, de aproveitar as oportunidades e aceitar o desafio de ser uma bênção. Como eu gostaria, mas eu não sei, é o Senhor quem está vendo a gente por dentro, mas está na tua mão dizer: Senhor, se o meu coração não está se muda, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ser fiel desse jeito, e eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor tem colocado. Eu aceito o desafio. Você aceita? Se você aceita, vem junto, a gente vai fazer diferença na nossa sociedade. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pelo desafio que o Senhor coloca diante de uma igreja aparentemente fraca, mas espiritualmente ela não era fraca, porque ela era fiel. Pai, não somos uma igreja de tantos membros, mas como eu gostaria de sermos uma igreja reconhecida por muita fidelidade, mesmo sem um número expressivo, termos uma fidelidade expressiva, e essa fidelidade é de não abrir mão dos propósitos da palavra de Deus, e essa fidelidade para ser a igreja missionária que o Senhor espera que nós sejamos, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo. Mas tudo começa por aqui. Abre portas para a nossa igreja, mas levanta pessoas fiéis no seio dessa igreja, para fazer diferença em todas essas situações. Me ajuda a ser essa pessoa. Ajuda o teu filho, a tua filha a serem essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.